Olá, estudantes! Chegamos na terceira unidade do nosso módulo. Nele, vamos conversar um pouco sobre a escola. Esse lugar que a gente conhece tão bem. Será mesmo que conhecemos? Até aqui, já aprendemos muitas coisas novas sobre esse espaço que chamamos de ambiente escolar. Nesta unidade, falaremos de dois assuntos. O primeiro é sobre a arquitetura relacionada à pedagogia. E o segundo é sobre a história do prédio escolar. Pelo que parece, a pedagogia nada tem a ver com a arquitetura. Bom, alguns teóricos acharam relação. E o primeiro deles, um sociólogo, vê a escola como uma agência social, ou seja, um lugar de troca comunicativa entre o professor, que ele chama de transmissor, e o aluno, que ele chama de adquirente. Leia nas páginas 76 a 78 o que ele fala sobre a agência reprodutora, sobre as diferentes profissões e suas funções, e por que isso está relacionado ao padrão de habitação. Veja ainda o que ele entende por classificação e enquadramento. Segundo este sociólogo, o espaço da escola, especialmente a disposição de suas instalações físicas e prediais, tem relação direta com a maneira como as práticas pedagógicas são realizadas. Leia para entender. Em resumo, ele entende que o professor e o aluno têm obrigações, o professor de ensinar e o aluno de aprender. Neste mesmo sentido, ele trata o conhecimento. Assim, temos disciplinas que precisam ser ministradas primeiro e disciplinas que são sequentes, numa sequência hierárquica e, ao mesmo tempo, uma teia interligada. Por exemplo, a escola pode achar por bem começar os estudos pelas atividades práticas e terminar com as reflexivas, ou pelas questões particulares e regionais, passando para as universais, que envolvem situações e leis gerais. O mesmo fato acontece com os ambientes escolares. Por exemplo, a disposição das salas de aula, em grande parte das escolas, acompanha a sequência das séries, compatível também com as idades dos alunos. Não é diferente a localização dos prédios escolares no terreno. De modo geral, privilegia-se o bloco de administração logo na entrada do prédio. Pense sobre isso visualizando a sua escola. Enquanto a classificação regula as relações de poder envolvendo os espaços, o enquadramento regula as práticas e também os lugares de comunicação entre os agentes. O enquadramento conta com 3 regras relativas às atividades pedagógicas. A regra de hierarquia, que diz qual atividade é mais importante. A regra de sequência, que diz em que ordem as atividades escolares acontecerão, uma seguindo a outra. E as regras criteriais, que diz quais são os critérios que os professores usam para saber se suas atividades e conteúdos foram entendidos pelos alunos, ou seja, como ele vai realizar a sua avaliação. Leia um pouco mais sobre esse assunto no seu material escrito. O teórico fala também sobre atividade fim e atividade meio. A primeira diz respeito às atividades didáticas e pedagógicas. A segunda, às atividades de apoio, que diz respeito aos trabalhos dos outros profissionais da educação, que não são professores. Assim, o ambiente escolar para ele é um facilitador de aprendizagem, um meio que serve para os professores moldarem os comportamentos sociais dos alunos. Essa é a escola que chamamos de tradicional, onde predomina a pedagogia explícita, ou seja, clara e sem confusão. A gente sabe exatamente quem faz o quê. Outros educadores perceberam a educação e a escola de outros pontos de vista, e cada um contribuiu de um jeito para os estudos sobre a educação e também da arquitetura da escola. E esse assunto vai nos levar à história da escola. Vamos falar de 3 educadores muito importantes
que consideram o meio ambiente e, sobretudo, o espaço construído, ou seja, o edifício, as áreas verdes, os equipamentos e o mobiliário escolar como lugares e meios da educação. Maria Montessori foi uma das primeiras educadoras a se preocupar com a qualidade do espaço da escola para a educação. Olhou com especial carinho as condições físicas da sala de aula. Chegou a afirmar que o ambiente escolar deveria ser aberto às intervenções das crianças, isto é, ser um território que as crianças pudessem elas mesmas organizar e utilizar, sem constrangimento e interferência dos mestres. Ela chama o professor de facilitador, não de transmissor de conhecimento. E todas as atividades que acontecem na escola são educativas. Ela dizia que a escola deveria ser como uma casa dos alunos, um lugar seguro e acolhedor. Este modelo de escola chamamos de progressista e construtivista, ou escola nova, onde a pedagogia é implícita, ou seja, oculta e disfarçada. As ações de aprender e ensinar se misturam entre professor e aluno, porque ambos aprendem e ambos ensinam. Quanto à história do prédio escolar, ela nos ajuda a compreender melhor as mudanças que ocorreram na educação pela arquitetura deste edifício. As primeiras fontes de inspiração dos arquitetos e das demais pessoas que participam da elaboração do projeto de arquitetura da escola dependem da visão de mundo que o arquiteto e as outras pessoas têm sobre as coisas, das motivações pedagógicas ou mesmo dos interesses financeiros. Vamos fazer um passeio pela Europa? Nela, os arquitetos e os artistas do Império Romano deram continuidade às tradições clássicas da arquitetura e da construção vinda dos gregos. Eles tinham o grande desejo de alcançar a perfeição. Essa arquitetura passou a ser chamada de arquitetura humanista ou de tipo ideal, o que significa dizer uma arquitetura pouco preocupada com o uso e mais preocupada com a boa impressão que causaria às pessoas que a contemplassem. Em que consistiu essa arquitetura? Leiam da página 86 até o final do seu livro e conhecerás as características dos prédios religiosos, escolares e públicos em vários lugares e épocas diversas. E descubra curiosidades extraordinárias sobre esses edifícios. Junto da leitura, você observará várias imagens que te ajudará a entender o que está sendo falado no texto e ficará muito mais fácil entender o porquê das construções atuais da nossa escola, ou seja, a arquitetura moderna. Tenho certeza que você fará uma viagem espantosa sem sair do lugar. Até a nossa última aula!